Imagina que você é um jornalista nos anos 90, quando alguém te entrega pessoalmente uma fita VHS. A pessoa sabia seu nome, te conhecia, mas você nunca viu ela. Você aceita, não tinha por que dizer não. Uma decisão que te assombraria até os últimos segundos de sua vida. O conteúdo dessa fita não era algo comum. Palavras não seriam bastante para descrever o que você descobriu. E aí, sendo um jornalista, você decide revelar a verdade em rede nacional. Só que algo acontece com você e com essa fita. Oi, eu sou o Rentune e eu tenho uma história pra contar pra vocês. O que é essa fita? O que você fez com ela? E por que mais pessoas também ficaram interessadas nela? Isso é Telefórum. Tudo começa com um aviso. Essa fita é propriedade exclusiva da Comuni TV. Caso não faça parte de nossa equipe de editores, entregue-a na emissora imediatamente. Não assista além deste ponto. A fabricação de qualquer cópia deste material é expressamente proibida. Sabendo disso, a gente ignora completamente e continua a ver. Apertando o play, surge uma voz. Tá, estamos no prédio certo. Tu tá gravando? Essa é a Juliana, uma das personagens principais de tudo isso e uma jornalista experiente. A gente vai ser a visão do cameraman, novato, e pode responder. Gravar? Desde já? A Juliana responde que é melhor para pegar o máximo de conteúdo que der. Então a câmera liga e ela avisa que o andar correto é o 6º. A gente mesmo pode ir e clicar. E lembrem do padrão de número desse elevador, vai ser importante depois. Enquanto o elevador sobe, a Juliana menciona que parece que o nosso câmera quer falar algo. Respondendo para ela se não é errado incomodar uma viúva, ela diz que se nós não fizermos isso, outros farão, então não importa muito. E logo depois ela menciona o quão bizarro foi o acontecimento. Pelo contexto da resposta do câmera, onde ele diz: só me contaram como foi, o que ele usou pra... sabe? Dá pra supor que ele é o Walter, o jornalista morto, e que ele deve ter se matado ao vivo. Por isso essa repulsa em falar os acontecimentos. A Juliana continua falando que o Walter chegou a passar uma fita pro Celso, o operador de VT, que é basicamente o cara que cuida dos equipamentos de gravação e reprodução de vídeo e áudio em televisão. Esse Celso era para ter transmitido a fita, mas não conseguiu fazer isso por algum problema técnico. Foi aí que o Walter fez o que fez. Quando os dois terminam de conversar sobre isso, o elevador chega. O número do apartamento da viúva é o 608. Indo direto para lá, os personagens tocam a campainha 1, 2 vezes. Ninguém responde. Até que na terceira surge uma senhora na porta. A senhora Martins, esposa do Walter, viúva, e ela pergunta: O que vocês querem? A Juliana diz que é do canal 8 e que veio prestar condolências pela morte do marido. E então a Adriana, esse é o primeiro nome dela, nada idiota, pergunta: E precisa de câmera ligada pra isso? A Juliana responde que os dois estão fazendo um programa especial, tipo uma homenagem pelo tempo que o Walter trabalhou no canal 8. Por isso veio conversar. A senhora diz, com muita desconfiança, que a gente pode entrar. Antes de entrarem, o câmera se pergunta em como a senhora Martins engoliu esse papo de homenagem, já que na real não é nada disso. Eles querem ir lá fazer uma entrevista meio sensacionalista de um parceiro de trabalho que tinha acabado de se matar. E a Juliana responde a isso dizendo que talvez a senhora Martins precisasse conversar com alguém, o que não era nada difícil ser algo do tipo. Entrando na casa, a senhora oferece um café e a gente aceita prontamente. Enquanto ela faz isso em um outro cômodo lá na cozinha, a gente pode aproveitar para xeretar a sala. Tem muita coisa do casal que dá pra ver e observar, mas não tem muito tempo para isso, é só o tempo da senhora Martins fazer um café. Então, já começando, tem o cachorrinho ali embaixo, olha que fofinho, ele parece até meio triste. A Juliana diz que o Walter tinha uma foto do Espoleta, o nome do cachorro, lá na carteira, e ele mostrava para muitas pessoas lá no trabalho. Virando para a direita, tem essa capa de chuva e a Juliana diz que o Walter comprou ela para uma matéria em algum lago onde chovia muito. Lembrem dessa informação, porque ela vai ser importante. Em outra parte da sala dá para ver um jornal com a manchete de A Trágica Partida de Walter Martins. Já que o acontecimento foi ao vivo, era bem esperado
esperado que uma notícia dessa saísse muito rápido. Agora na estante do lado, dá pra ver a pintura de um lago. E como eu falei, isso vai ser bem importante. E voltando na parede inicial, tem vários certificados de diplomas, tipo graduação de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em comunicação e muito mais coisa. Tanto o Walter quanto a Adriana eram bem estudados. Falando nela, nesse momento, ela volta, entrega o café pra gente e senta pra entrevista. Só que, um pouco antes, tem um detalhe que é bom mencionar. A Juliana chama o cameraman de Silva, então só pra ele ter um nome e não ficar chamando ele de cameraman, é assim que eu vou chamar ele daqui pra frente também. Silva. Eu vou resumir aqui parte das perguntas que vão sendo feitas à senhora Martins e também as respostas dela. 1. Escolhendo o assunto do Espoleta, a Adriana diz que é o cachorro deles, no caso atualmente só dela, e que o Espoleta tem apoiado muito ela nesses dias, mas que mesmo assim o cachorro também tá triste, com saudades do Walter. 2. Perguntando sobre os jornais com a triste notícia da morte do marido, a senhora Martins diz que não tem dormido direito faz tempo, e logo quando acordou ter uma notícia dessas, é como se estivesse encarando ela de volta. Ela tava olhando pro abismo. Quando ela se trancou no apartamento, tanto a Juliana quanto o Silva apareceram, então sim, a mídia tá afetando bastante, perseguindo ela por todo lugar, mesmo que ela não saia pra lugar algum. E 3. Perguntando sobre as coisas do Walter pela casa, tipo o casaco, a Adriana diz que ela tem pensado em vender um apartamento, mas essas coisas dificultam essa decisão. Quando ela responde isso, ela diz que não consegue mais continuar. Toda a situação é muito triste, muito recente. Ela até começa a desabafar um pouco, diz que o Walter naquele dia tava tão diferente, nervoso, nunca tinha passado pela cabeça dela que ele faria o que ele fez. Juliana aceita acabar a entrevista aqui e fala que Ninguém esperava, dona Martins. Eu ainda nem consigo imaginar o Walter empunhando uma arma. Quando Juliana fala isso, Adriana questiona. Arma? Que arma? O Walter nunca pegou em arma. Juliana diz que ele usou uma arma para cometer o ato. Adriana retruca. Ele não usou uma arma. E Juliana afirma que foi isso que aconteceu, que ela viu na hora. Nessa situação, o jogo te dá 3 opções para escolher. Até agora a gente escolheu opções de diálogo pro Silva, mas dessa vez eu acho, pelo menos, que é uma escolha pro que a senhora Martins diria, que pode ser uma versão que contaram pra ela que o Walter não usou arma, mas sim uma faca, veneno ou enforcamento. Essas são as opções do que ela escutou falando pra ela. Colocando a opção que ele se enforcou, a Juliana fica meio indignada, se perguntando do porquê disso, por que mentiriam pra Adriana. E logo depois, Adriana também menciona uma tal de fita maldita, a mesma fita mencionada antes pelo Silva e Juliana. Só que essa fita não foi transmitida por problemas técnicos, e eles dizem que é porque a fita estava queimada. Nisso, a senhora menciona que aquela era uma cópia, a verdadeira ainda tá em casa, guardada. O Walter me fez jurar nunca assistir. Ele mesmo só assistia quando eu não tava em casa, ou de madrugada. Sem ter dúvidas da curiosidade dos 2 jornalistas na casa dela, e sem forças para convencer do contrário, Adriana já pergunta para eles se eles vão querer ver. O que Juliana confirma. A Adriana sai da casa para fumar lá fora. Ela não vai querer assistir essa fita de jeito nenhum e deixa os 2 na casa para assistir. Juliana se posiciona na frente da TV, sendo gravada enquanto tem suas primeiras impressões dessa tal fita. Quando ela dá o play, aparecem várias coisas a princípio sem sentido. Símbolos, um prédio com um corredor gigantesco, o rosto de alguém, cochichos, a televisão desintoniza e o Silva pergunta para Juliana se ela tá bem. Ela não responde. Nesse momento, um barulho de sinal toca, a tela fica branca e uma transição como se fosse para outro programa começa. Tá, estamos no prédio certo. Tu tá gravando? O jogo a princípio, quando volta, parece só ter reiniciado, respondendo a mesma coisa de antes, questionando se valia a pena gravar desde antes do elevador. Tudo continua normal, com exceção que a Juliana, ao invés de pedir pra gente apertar o botão do 6º andar, ela mesma vai lá e aperta. Além disso, ela fala pro Silva o seguinte: Parece até que tu viu um fantasma.
no qual dá pra escolher como resposta que é só um déjà vu. Subindo pro sexto andar, a Juliana tá toda apressada para ir direto no 608 da senhora Martins. Ela toca a campainha várias vezes na pressa. Quando a senhora abre a porta, a interação mais uma vez fica diferente e estranha. Juliana fala sem pestanejar que os dois estão ali para falar sobre a morte do marido e que ela, a viúva, não se importaria com isso. Quando a Adriana ia responder, a Juliana corta e já diz de maneira assertiva que sabe que ela gostaria de falar sobre o Walter, que tá com esse assunto preso na garganta, sempre terminando com não é, meio passivo-agressivo. A Adriana, escutando tudo isso, só aceita, ela tá num momento frágil, e o próprio Silva acha essa forma de tratar ela meio escroto. Entre os diálogos que dá pra escolher com ele, um deles é perguntar sobre a fita, uma opção que na primeira vez não existia. Nesse ponto já dá pra confirmar que tanto ele quanto a Juliana estão nesse meio déjà vu, onde já sabem o que aconteceu. Não sei se sabem exatamente de tudo, mas pelo menos a base dos acontecimentos. A Juliana sabia exatamente o que falar para a Adriana deixar eles entrarem de forma fácil, mesmo que fazendo isso sem sentimento algum. Então, entrando na casa, assim como da outra vez, a senhora Martins vai fazer o cafezinho dela, mesmo que dessa vez a Juliana tenha negado e está com muita pressa para fazer essa entrevista. Mais uma vez, ficamos sozinhos na sala e dá para ir olhando os objetos. A coisa que muda é que em determinado momento, a Juliana diz para retirar um objeto do lugar. É uma ferradura que tá em cima da porta. Ela diz que isso faz ela ficar meio apreensiva, e mesmo com o Silva negando tirar aquilo do lugar, ela continua insistindo que é para tirar, que depois é só colocar no lugar de volta. No final, o Silva diz que não vai mexer na casa dos outros, e aqui acaba a conversa. Com o café da Adriana pronto, ela volta e a entrevista já começa com a Juliana perguntando sobre a fita que o Walter levou pro estúdio, que ela sabe que aquela era uma cópia e que a original tá aqui na casa. A Adriana até pergunta como ela sabe disso. Juliana simplesmente diz que investigou. A Adriana entrega a fita para eles e diz que se soubesse que tinham vindo só por isso, nem abriria a porta. E assim como na outra vez, ela sai do apartamento para fumar lá fora para que ela não tenha que ver a fita. O que fica diferente é que a Juliana manda e praticamente obriga o Silva a ir para fora também, fazer perguntas para a senhora Martins lá fora. Então, indo lá fora para conversar com ela, dá para questionar algumas coisas sobre o Walter e a fita. E ela responde que ele estava inquieto, passando tempo demais vendo aquela fita antes do acontecimento. Perguntando se ela sabe de onde surgiu a fita, ela diz que foi entregue um dia em casa, mas não sabe por quem. Com a conversa desenrolando, a Adriana fala que parece que já viu tanto o Silva quanto a Juliana por aí, que lembra dos dois de algum lugar, e que nada de bom vem da fita. Então será mesmo que os dois, tanto o Silva que ela tá conversando aí, quanto a Juliana, estão nesse apartamento vendo essa fita pela busca pela verdade? Ou para subir como jornalista com uma matéria sensacionalista? Qual é a resposta? No fim, ela diz pro Silva ir atrás da amiga dele, que ela quer voltar para dentro de casa logo. E quando ele faz isso, mais uma vez acontece. O barulho, a tela branca, a transição para outro programa, com um pequeno detalhe diferente. Um homem aparece de fundo e um código T124 também aparece com o nome do jogo do lado. E lembrem-se desse código para depois. Depois que acaba a transição, o Silva aparece no meio de uma escada, sozinho, perdido, e aquela coisa de voltar pro início do jogo não acontece. Nessa escada ele fala que precisa chegar no apartamento ainda, mas não lembra exatamente qual. A gente pode escolher a opção certa, 608. Esquecendo também com quem ele tava, mais uma vez a gente pode escolher a certa. E aqui entra uma coisa curiosa, tem Juliana com 2N e Juliana com 1N. Você que tá assistindo, lembra qual é? Na primeira vez que eu joguei, eu coloquei Juliana com 1N. E isso é um detalhe que eu quero falar depois também. A última coisa que o Silva tava esquecendo era o que ele viu na fita. Só que nem a gente viu a fita direito. Mesmo assim, todas as respostas são interessantes. Assistir um pesadelo não gravado foi ver e esquecer o nome do que vejo, olhar para o passado de um futuro que não existiu. Independente do qual escolher, não muda muita coisa. O interessante é que depois de ter respondido tudo, o Silva chega no 6º andar. Seguindo uma direção para encontrar o apartamento, a gente acaba chegando na porta do elevador, que é daquelas de prédio antigo, e dando uma olhada para ver o que tinha dentro do elevador. Por meio da janelinha da porta, aparece isso.
O Silva se pergunta se ele conhece essa mulher. Continuando a procurar pelo apartamento 608, a gente chega no corredor de sempre. Só que dessa vez, sem seguir direto pro 608, no fim do corredor tem um espoleta ali, triste, deitado, quieto, choramingando. O Silva tenta chamar ele, e nesse exato momento a câmera dá defeito e coincidentemente o espoleta sai correndo do lugar que ele tá. Quando a câmera volta, no lugar que o espoleta tava, tinha um bilhete embaixo dele. Pegando pra ler, diz que: eu cansei e fiz o que não deveria ter feito. Agora tudo que vejo é editado das minhas memórias. Estou cercada por formas, figuras que nada me dizem. Tudo mais que uma forma me aterroriza, como o rosto nas minhas memórias. Se alguém lê isso, não deixa o espoleta sozinho. Indo correndo para ir atrás do cachorro, a porta do apartamento já tá aberta e o Silva pensa em algo ali logo antes de entrar. É a câmera que me carrega e não o oposto. E eu não sei dizer quando isso começou. E ele entra no apartamento. Silva se depara com a sala um pouco diferente. O clima do ambiente também tá estranho. Ele vê a TV quebrada e em um outro cômodo da casa, completamente escuro, o espoleta tá lá, latindo para uma outra TV no fundo, no escuro, com só o brilho da TV iluminando o lugar. O câmera se aproxima, a TV fica sem sinal e uma gravação aparece. Caros telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa, possivelmente a minha última. E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenho a mostrar. Por isso, peço que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta e observem com atenção. Eu falei pra vocês prestarem certa atenção em algumas partes para conversar sobre isso depois. Uma delas é sobre o código T124, que aparece no final do segundo ato do jogo. Esse código só tem um lugar possível de digitar ele, que é justamente naqueles botões do elevador, que aparecem de novo pra gente colocar um número quando a gente rebobina a fita para rejogar o jogo. Fazendo isso, a gente chega numa cena onde um homem chamado de operador pelo jogo tá entregando essa fita amaldiçoada pro Walter Martins. E a cena é realmente bem rápida, bem simples, basicamente um extra. Nessa de rebobinar a fita para rejogar tudo, obviamente dá para escolher opções de escolhas diferentes, diálogos diferentes, que mudam algumas coisinhas durante o jogo. Eu não vou falar de todas, não tem necessidade disso, e o vídeo ia ficar ainda maior, então caso você mesmo queira ter experiência do jogo, você pode ir lá jogar, ele é completamente gratuito e também ajuda os devs que são brasileiros. No meu caso aqui, eu vou usar principalmente a base do que eu mostrei para vocês para fazer todas as teorias. Uma das coisas que acontecem nessa nova gameplay rebobinando a fita é que flashes começam a acontecer com o personagem, com o Silva, de memórias vazadas que tinham acontecido na outra run que a gente fez. Inclusive na situação de ver os objetos na sala da senhora Martins. Durante o segundo ato do jogo, nessa rebobinada, alguns glitches surgem em certos objetos da casa e tem interações novas com eles. E no fim de cada objeto com essa nova interação aparece um número que dá para montar um código com isso. E o código é T512. Já já eu mostro o que faz esse código. Mas indo no terceiro ato agora, uma coisa que já estava ali e eu não tinha percebido na primeira vez que eu joguei era que no momento de interagir com o espoleta lá no corredor, ao lado tem como se fosse uma sombra, como se fossem os resquícios de um humano do lado do cachorro. E pela reação do diálogo do Silva, parece que é pra ser a senhora Martins ali. E no final também desse último ato, quando a gente rejoga ele, aparece uma gravação diferente. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Pois, se está vendo isso, acredito que já seja tarde demais. As lentes deles já se tornaram nossos olhos. Tudo que vemos. Eu entendo o afã em buscar mais, entender mais. Mas já sabe o que aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por que seguiu esse mesmo caminho? Bom, no
chegou a verdade, telespectador. E ela tem um custo. Mas não precisamos pagar tudo. Não precisamos nos submeter. Ouça, eles não têm controle disso. Não ainda. Desligue o vídeo. Vá embora e não volte. Escapará por entre os dedos deles. A maior das rebeldias. Vá embora. Não volte. Reiniciando o jogo mais uma vez para colocar o novo código T512 lá no elevador, a gente chega em um final secreto. Nela, quando o Silva entra no elevador, ele se depara do nada no meio de uma floresta e vai andando por elas completamente sem rumo. Enquanto isso vai acontecendo, dá para escolher algumas opções que vai completando a linha de raciocínio da cabeça dele. E em uma dessas linhas, o Walter aparece. Escolhendo a opção perguntando onde a gente tá, ele responde: Mizena by me, ou Misen, enfim, não sei pronunciar isso, que é uma referência a um termo francês que, dentro de uma narrativa, pelo que eu entendi, pode colocar uma cena dentro de si mesmo, se for uma imagem, a própria imagem dentro da imagem. Esse seria mais ou menos o termo aí. Se você parar pra pensar, faz muito sentido dentro do jogo, a gente tá num loop, cenas do próprio jogo ficam acontecendo enquanto a gente tá jogando o jogo e vocês entenderam. Quando o Walter fala isso pro Silva, o jogo fecha mais uma vez e a gente pode voltar lá no elevador, colocar o mesmo código para voltar na floresta e escolher algumas outras opções de diálogo que vão levar para a gente para um caminho diferente. Dessa vez chegando em um barco e colocando para navegar pelo barco também, o jogo fecha. E todo esse final, ou pelo menos principalmente o do barco, é uma coisa que já estava aparecendo de referência durante o jogo inteiro, que eu falei para vocês prestarem atenção, que é sobre o lago, sobre o barco também. E essa referência é o que vocês vão ver agora. Have been reported missing. 18 has not been seen since September 24th. We had a chance to speak with the mother. Do you personally believe that there's something sinister hiding in there? No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Isso é um teaser do próximo jogo dos mesmos desenvolvedores, o Drowned Lake. E a demo desse jogo, inclusive, eu joguei lá na Gamescom, lá na área de dezenas de jogos indies brasileiros, e foi ali um dos tops jogos que eu joguei. Como eu já falei, os devs são brasileiros, e se esse jogo, que é gratuito, é tão legal de investigar, é tão legal de jogar, gameplay diferente, tem muito a ver com o canal sobre Analog Horror aqui, imagina quando sair esse novo jogo do Drowned Lake deles completinho pra gente. Então eu queria pedir pra vocês irem na página desse jogo do Drowned Lake para colocar ele na lista de desejo da Steam, porque isso ajuda muito o jogo indie e principalmente aqui jogo do nosso Brasilzão, que acho que assim como que a indústria tem muito potencial, mas ainda é muito capada por investimento, em um país muito mais difícil de produzir jogos do que lá fora. Então só colocar na lista de desejo já ajudaria demais. Então dá uma passadinha lá na página da Steam deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição do comentário fixado. Vai lá, é sério, de coração. Agora finalmente chegando nas minhas teorias, para mim o loop é causado por ter assistido a fita. As memórias dos personagens parecem afetadas, mas eles ainda parecem ter lembranças do loop que eles viveram antes. Principalmente pelas memórias vazadas quando a gente rejoga o jogo, ou melhor, quando a gente rebobina a fita. Só que tem coisas que mudam quando esse loop acontece. Por exemplo, quando o Silva se pergunta com quem ele estava e o jogo demonstra duas opções, que é Juliana com um N ou Juliana com 2N, então, quando a gente joga no primeiro ato, a Juliana é com um N. Quando os dois veem a fita e o jogo reinicia pro elevador de novo e a Juliana tá diferente, ela tá com 2 N's no nome agora. E não só isso, como a foto dela também tá diferente. Ela tá mais acabada que o normal, ou pelo menos mais acabada, mais cansada, com mais olheira, e até o fundo muda comparado com o primeiro ato. E nesse segundo ato que ela muda tudo isso de repente, quando a gente tá investigando pela sala da senhora Martins, ela olha pra ferradura do topo da porta e fala pra gente tirar isso de lá. Ela fica perturbada com essa ferradura. Ferradura essa que, quando a gente vê ela no primeiro ato, eu acho que eu não mostrei durante a gameplay, mas o próprio jogo fala que é algo meio supersticioso, que é algo com relação à sorte. E pesquisando isso no próprio Google mesmo, ferradura tem a ver realmente com sorte e também pode significar a proteção contra o mal. Pode indicar que a Juliana não tá mais normal. Ela não é mais uma boa pessoa.
Por isso que ela pede pro Silva tirar a ferradura. Por isso que ela fica tão incomodada com um item supersticioso do tipo. Lembrando que o Walter era amigo dela de estúdio lá no jornal, lá no canal 8. Ela já tinha recebido carona do Walter. Já tinha até visto o cachorro por foto e sabia do nome do espoleta. Ela já deve ter visto a esposa do Walter, a Adriana, ali pelo estúdio, que nem a Adriana tinha falado que isso pode ter acontecido. Mas mesmo assim, mesmo tendo todo esse contexto meio de intimidade, a Juliana foi atrás de fazer uma matéria sensacionalista, usando da morte do próprio colega de trabalho, sem remorso nenhum. Isso já no primeiro ato. E quando ela assiste a fita, isso fica ainda pior. No segundo ato, ela vai direto pra ver a fita. Essa ruindade dela é ainda mais intensificada. Ela tá pouco se fudendo pra Adriana. Juliana, agora com 2N, não é mais do bem. E falando mais uma vez naquela opção do terceiro ato de escolher o nome Juliana com 1N ou com 2N, se a gente escolher Juliana com 2N, o Silva menciona que ela é a bruxa. E nesse mesmo ato 3, o único jeito de encontrar ela é com ela meio estranha, meio possuída, dentro de um elevador. Aquela mulher que o Silva olha é a Juliana. Ela tá simplesmente imóvel, parada, olhando para uma parede dentro do elevador. Eu acho que isso já é um sinal dela completamente afetada pela fita. Agora, falando da Adriana, ela não viu e nem quer ver a fita. Mas ainda assim, com certeza ela é afetada pelas pessoas ao redor dela que viram essa fita, inclusive o Silva. Ela fala que recorda de ver o Silva em algum lugar, sendo que ele tinha acabado de entrar e começar a trabalhar no canal 8. Então isso era quase que impossível, a não ser que considere o déjà vu que ela tem, por causa que esse é o segundo ato do jogo depois do Silva já ter visto a fita com a Juliana. Agora, uma boa questão é o que realmente essa fita faz. O que realmente está mostrando ali? E por que o Walter decidiu mostrar ela ao mundo, sendo que ela não causa bem a ninguém? Ele não queria mostrar isso nem para a esposa. No primeiro final, ele avisa que a fita tem assombrado ele, mas saber disso é meio que libertação. Já na outra gravação, com a voz meio corrompida, que aparece no final da segunda vez que você joga o jogo completo, que eu ainda não sei se essa voz alterada é para ser o Walter ou não, lá é dito que as lentes deles já se tornaram nossos olhos. E eu entendo o afã em buscar mais, entender mais, mas que todos já sabem o que aconteceu com ele, com o Walter, por tentar fazer o mesmo. Que, no caso, é o que a gente, o jogador, ou o personagem Silva, tá tentando fazer. E mesmo assim, ainda não dá pra ver a fita. Não ela na íntegra, pelo menos. E o Silva é justamente a pessoa que começa um monólogo do nada no terceiro ato, logo antes de terminar, falando que a câmera tá guiando ele, e não que ele tá guiando a câmera, se ligando completamente com a frase da voz alterada, dizendo que a lente deles já se tornaram os nossos olhos. Ainda nesse terceiro ato, revisitando a cena com o bilhete deixado embaixo do espoleta, de primeiro eu até diria que foi deixado pelo Walter, mas ligando as peças do diálogo do que o Silva tem logo depois de ler o bilhete, que é ela também, mais a última frase do bilhete que diz: se alguém lê isso, não deixa o espoleta sozinho. Eu não sei se exatamente vem do Walter, porque se tivesse vindo, não tinha por que o Walter falar isso, porque a Adriana tava lá, a Adriana tá viva pra cuidar do espoleta e não deixar ele sozinho. Então tem muitas possibilidades dessa carta ter sido deixada pela Adriana, porque ela também, por algum motivo que seja, se matou. E é por isso também porque o espoleta tá ali, porque ele tá do lado da sombra da dona. Era ali que a Adriana ia pra fumar o cigarro dela. E essas sombras me lembram também aqueles resquícios de sombra de pessoas de cidades do Japão que levaram a bomba atômica. E a frase do bilhete também: agora tudo que vejo é editado das minhas memórias. Talvez essa frase seja uma das motivações das pessoas que assistiram a fita a se matar. Memórias corrompidas, memórias faltando, obsessões não resolvidas. Talvez, só talvez, para resolver esse problema, a fita seria a única opção para ver e rever ela, para entender ela por completo, para talvez o loop acontecer de novo, ter sensações de déjà vu de novo, para você tentar recuperar isso e não ter simplesmente edições das suas memórias, para parar, para tentar de algum jeito parar com
tudo isso, mas nunca para. Por algum motivo, o Walter queria mostrar essa fita para o público geral, mas eu pessoalmente não acho que tenha sido na intenção de causar desgraça na vida de quem vai assistir ela, de quem veria ela em rede nacional. O Walter não tem cara de quem faria isso, talvez fosse por outro motivo maior, talvez por isso que a fita que ele entregou pro operador fosse uma cópia, mas deu errado. Ele nunca conseguiu mostrar a fita para todo mundo por erro técnico. Agora fica outra pergunta. Será que foi erro mesmo? Escrevendo esse roteiro, exatamente nesse final, eu percebi algo. E pode ser uma coincidência ou não, mas a gente tá teorizando aqui. No início do jogo, no início de tudo, no primeiro ato, quando a Juliana menciona a fita, ela diz que o Walter entregou a fita pro Celso, o operador de VT. E lembra qual o nome que o jogo dá para o personagem entregando a fita pro Walter naquela cena? É o operador, com a cara censurada. E ainda no primeiro ato, quando a Juliana tá vendo a fita e o Silva tá gravando ela, aparece um rosto bugado na tela. E sabe o que ela diz? Ela fala como se tivesse reconhecendo alguém ali na tela. Não só isso, como os personagens, durante todo o jogo, dá pra dizer, eles estão sendo vigiados a todo momento. Durante a investigação dos objetos, na sala da casa da senhora Martins, embaixo da porta que dá pra saída do apartamento, tem uma sombra. Se você olhar pelo olho mágico, não tem nada. Mas saindo do olho mágico e olhando pra debaixo da porta de novo, a sombra some. Caralho, eu me arrepiei aqui. Genuinamente não afirmo nada. Mas e se fosse isso? E se a fita não deu defeito, mas alguém sabotou? O próprio operador que o Walter entregou, o Celso. Assim, desse jeito, a Juliana reconhecendo o cara bugado na fita, esse cara bugado aparecendo como personagem no final dele entregando a fita pro Celso, sendo que o jogo dá o nome dele como operador, e o operador é mencionado no início do jogo como operador de VT que teve a fita entregue pelo Walter para passar na TV e deu erro porque a fita queimou. Nada seria coincidência. Só um comentário aqui, literalmente no último dia de edição, que é: o Walter viu quem entregou a fita pra ele, e aparentemente ali pelo diálogo, pelo pouco diálogo que tem, ele não reconheceu quem foi essa pessoa. Então talvez essa teoria já não faça tanto sentido assim. E outra, aqui no final do vídeo também já tendo feito todo ele, eu já mudei de teorias que eu falei aqui, mas se eu ficar refazendo direto, esse vídeo não vai sair nunca. Então deu muito trabalho, tá aí. Eu vou terminar o vídeo aqui, eu não tenho as respostas pra tudo. Assim como aconteceu com os personagens, eu também fiquei intrigado pra ver o que tem nessa fita, o que essa fita faz de verdade, qual a resposta pra tudo isso, por que o próprio jogo avisa pra gente parar de ver a fita. Eu realmente não sei, e eu espero ainda mais que o novo jogo, o Drowned Lake, responda alguma dessas perguntas, ou pelo menos traga ainda mais essa ânsia pelo mistério que ficou tão legal nesse telefórum. Eu espero que tenham gostado. Mais uma vez avisando, dá o wishlist, coloca na lista de desejos o Drowned Lake, apoiem o jogo lá, apoiem os devs do nosso Brasilzão. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Até a próxima. Tchau.